Bom, o meu tema aqui, que é o futuro dos preços, ele está contido dentro de uma história que começou em 2011, que foi quando eu decidi criar a Precifica. Logo depois de eu ter vendido a minha empresa anterior. Eu hoje tenho 33 anos de idade e aos 21 anos eu trabalhava numa agência de desenvolvimento de sites. E nessa agência eu era vidrado em buscar eficiência, eu era vidrado em busca por melhoria contínua. Naquela empresa eu era funcionário e tinha boas ideias, não me conformava com o modo padrão de ser, o modo padrão de se desenvolver os sites e tal. Eu tive algumas ideias e naquela época eu fiz uma proposta para o, na época, proprietário da empresa, que era criar um novo produto, um produto diferenciado, era utilizar os dados dos sites para rastrear o comportamento das pessoas na internet e a partir disso conseguir oferecer informações mais customizadas. A partir dali a gente criou uma empresa que cresceu, a gente deixou de ser então uma agência de desenvolvimento de sites, ganhei muita experiência no mercado e fiquei muitos anos trabalhando no setor de e-mail marketing, conheci muita gente do mercado, trabalhei muito forte no setor de e-commerce e aí em 2011 eu vendi essa empresa e eu não me acostumava com a ideia de ir para casa e tirar umas férias, como todo mundo me perguntava, e agora, você vai tirar umas férias, vai ficar tranquilo? Então naquele momento eu decidi, eu saí do escritório numa sexta-feira e na segunda-feira próxima eu queria estar começando o meu novo empreendimento. E para começar um novo empreendimento não é simplesmente ter uma boa ideia, é o que eu acredito, não é simplesmente ter uma boa ideia para você, é preciso entender como aquela ideia pode ser boa também para o mercado. Eu, como eu disse, já trabalhava no setor de e-commerce, fui conversar com muita gente do mercado para entender quais eram as dificuldades do setor de e-commerce. Conversei com empresas pequenas, médias e grandes, e eu vi que o setor de e-commerce era um setor que até hoje cresce bastante, cerca de 20%, 25% ao ano. Muitos consumidores entrando online, então era uma boa oportunidade de eu criar de novo uma empresa, uma tecnologia que pudesse ajudar os gestores de e-commerce. Então, para começar uma boa ideia, primeiro eu tinha que entender dos varejistas quais eram os desafios, quais eram as oportunidades para que eu pudesse empreender de novo. Tudo que eu faço está baseado em criar uma grande oportunidade ou resolver um grande problema. E aí eu descobri, conversando com essas pessoas, e aí tem alguns recortes de jornal na tela, a gente vê que muitas grandes empresas hoje, do comércio eletrônico, operam com situação de prejuízo, uma situação bastante difícil. Tem muita gente que fala que comércio eletrônico não dá lucro. Não é verdade, mas é muito difícil operar com uma margem saudável no comércio eletrônico, é bastante difícil. Então eu fui entender com esses varejistas quais eram as dificuldades, o porquê, dentro de um segmento que cresce tanto, com tanto consumidor online, o porquê é tão difícil conseguir ter margem saudável, ter uma empresa rentável. E aí, muito do que me disseram estava relacionado com o fato de que o brasileiro gosta de preço baixo. O brasileiro gosta de frete grátis. É muito difícil vender na internet porque você monta uma loja virtual, parece que a loja virtual é só o site, mas não é. Uma loja virtual é um comércio online. Você tem que comprar bem e vender bem. Você precisa ter preço baixo, é muito difícil porque você precisa ter preço baixo para ser competitivo. O cliente quer preço baixo, ele quer frete grátis, quer frete para o dia seguinte, quer pagar em 6 vezes, mas você tem que pagar o seu fornecedor em 30 dias, 40 dias. Então, tem uma pesquisa da Ebit que eu coloquei aqui na tela, que mostra justamente o que estes consumidores dizem. Eles se sentem estimulados por comprar com preço baixo, eles se sentem estimulados quando o frete é grátis, eles se sentem estimulados quando veem que a loja tem uma boa reputação. Então, são fatores extremamente difíceis para que uma loja virtual consiga sobreviver de forma
saudável. E aí tem um tipo de cenário aqui onde você, que quer comprar um produto qualquer, entra no comparador de preços, digita lá o produto que você quer buscar, e aí você vê aquele mesmo produto, um produto commodity, sendo vendido em diferentes lojas, com uma diferença de preço absurda. O consumidor tem a opção de escolher, às vezes compra na loja mais barata, corre o risco de não entregar, ou compra na loja mais cara e descobre que pagou caro. E o varejista, como é que ele fica nisso? Então essa era a minha ideia. Como é que eu posso criar uma grande oportunidade para que o varejista consiga se diferenciar, consiga ter uma operação rentável, e como é que eu resolvo esse problema do prejuízo dos varejistas? Então tudo começou quando, em 2011, eu comecei a marcar uma série de reuniões, fazer pesquisa de mercado junto a estes varejistas, entender exatamente o que eu tinha que criar, o que seria enxergado como grande valor para o mercado. Então, um dos pontos a serem tratados era a questão da precificação dos produtos. Naquele momento eu fiz um estudo, fui atrás de grandes empresas, conversei com algumas pessoas fora também, para entender como que grandes empresas conseguiam aproveitar esse momento de oscilação de preços, como grandes empresas lá fora estavam se beneficiando através disso, ou se todo mundo tinha esse problema, todo mundo estava no prejuízo. E aí eu descobri um cenário bastante interessante. Essa é uma foto de 2013. No início de 2013, a Amazon, que é uma grande varejista no mundo, ela trocava 50 mil preços por dia no site. No final de 2013, a Amazon trocava quase 500 mil de preços por dia no site. Hoje esse número é um pouco maior que 1 milhão de trocas de preços por dia. É humanamente impossível se fazer isso na mão. Conversando com os varejistas com quem eu me reuni, eles diziam que tinham uma equipe que, em geral, cuidava da curva A de produtos, ou seja, os 100 produtos mais vendidos. Conversei com empresas que vendem 50 mil produtos, 100 mil produtos, empresas que vendem 10 mil produtos. Todos só conseguiam atuar em uma curva de produtos muito pequena, a curva A, produtos de alto giro, porque é muito difícil se acompanhar os preços na internet. Então a história da Precifica começa com a ideia de que a gente precisa monitorar o mercado, todos os produtos do e-commerce na internet, qualquer tipo de produto, e através desse monitoramento em tempo real, eu conseguisse mostrar para os varejistas oportunidades para que eles pudessem melhorar o preço, melhorar a margem e ganhar mais dinheiro. Só para ter uma ideia, um pequeno varejo, digamos uma loja que tem aí 5 mil produtos no site, se ele precisasse monitorar, digamos, os 10 concorrentes que ele tenha, a cada 1 hora do dia, a gente estaria falando aí, imagine uma planilha de Excel com 1 milhão de linhas, que são os preços. Preço de cada produto em cada um dos sites, hora a hora do dia. É impossível se fazer isso na mão. Hoje a Precifica é uma plataforma de monitoramento de preços e precificação dinâmica. Hoje a gente monitora mais de 1 bilhão de preços por mês, e hoje a gente controla o preço de vários sites de comércio eletrônico. A gente inovou o mercado levando automação, levando eficiência e criando resultado para as empresas. Eu sempre digo que eu converso com muita gente que empreende, que está montando negócio, startups, e eu sempre digo que para começar, não é começar desenvolvendo, é começar olhando para o mercado, perguntando para o mercado o que é que eles enxergam como valor. Acho que essa é uma dica, eu utilizei isso. Hoje a Precifica é considerada uma referência na questão de precificação dinâmica. No início do ano foi muito bacana, a gente foi convidado para ir mostrar o que a gente desenvolveu aqui na Alemanha, no CeBIT, um evento gigante que tem na Alemanha. E, para minha surpresa, chegou lá, algumas empresas nos procuraram para revender o produto. O nosso produto ele só é em português, a gente não está preparado para vender para fora. Mas é muito legal, porque mostrou que existe um potencial bastante grande que a gente não imaginava. Só monitorar os preços não era o suficiente, porque não adianta monitorar, saber que o meu preço não está tão baixo e simplesmente baixar preço. Uma das ideias que a gente teve foi trazer para dentro da Precifica todas as informações a respeito dos produtos dos varejistas. Então hoje a gente faz um negócio muito bacana, a gente
analisa a rentabilidade, não só a margem de lucro dos produtos dos varejistas, mas também a rentabilidade. E aí a gente deixa de ter uma equipe operacionalizando essas trocas de preço, a gente coloca essa equipe agora num cockpit, que fica simplesmente analisando resultados. A Precifica hoje troca os preços dos produtos em tempo real. Eu tenho clientes hoje que têm preços que mudam 8 vezes por dia. Então, situações como, por exemplo, se os concorrentes estão sem estoque, a gente consegue hoje aumentar o preço daquele produto, e aí os consumidores compram por um preço mais caro, porque só encontra naquela loja. Ou, por exemplo, o varejista precisa gerar caixa, precisa ir atrás de investimento ou empréstimo, enfim. O que ele pode fazer para gerar caixa dentro de casa? Então, hoje a Precifica consegue analisar, por exemplo, que existem produtos que giram pouco, onde ele pode reduzir a margem para gerar capital de giro de forma mais rápida, sem ter que buscar recursos externos. Então, a Precifica hoje é uma empresa que se estabeleceu no pilar de precificação inteligente. Nós temos uma plataforma que troca os preços dos produtos em tempo real. Eu adoro fazer o que eu faço. Estou o tempo inteiro procurando formas de melhorar o que a gente faz. Eu estou o tempo inteiro conversando com os nossos clientes, entendendo como a gente pode criar algo melhor para eles, porque uma boa ideia, como eu disse, não é simplesmente uma boa ideia para a gente. A boa ideia pode ser boa para a gente, mas pode não ter valor para o mercado. E a gente vem ampliando a nossa atuação em alguns outros pilares. Hoje a gente oferece visão de mercado para os nossos clientes, a gente oferece análise de frete, análise de preços, análise de disponibilidade de produtos. Nós construímos a primeira plataforma de precificação dinâmica para e-commerce. Nós hoje criamos uma ferramenta muito interessante para se analisar sortimento de produtos. Então a gente tem condições de dizer hoje que o Extra entrou no ramo de pet center, eles criaram um departamento de pet, mas eles não concorrem diretamente com os nossos clientes que são verticais em pets, porque o preço médio dos produtos atinge uma outra classe social, porque as marcas dos produtos não são tão premium, por exemplo. Então, eu nem sei que ano foi, mas desde os meus 21 anos de idade, eu tenho sempre pensado em como construir coisas novas e que criem valor para o mercado. Eu uso alguns conceitos para conseguir colocar a Precifica no mercado. Levou 1 ano, foi super rápido. A gente usou o conceito a gente chama de MVP. Seria impossível construir uma plataforma completa com tudo que a gente tem hoje e com tudo que a gente ainda vai ter em 1 ano. Então, a gente fez um estudo, eu conversei com muita gente, analisei o mercado e a gente entendeu o que era o mínimo viável para o mercado. A gente desenhou um posicionamento, é um outro conceito que eu gosto de usar, que é a curva de valor. Então, a gente procurou qual era o posicionamento que a Precifica tinha que ter no mercado. Porque não adianta ter uma ótima tecnologia, ser inovador, se você não é reconhecido por isso no mercado. Então, onde o mercado está, como os nossos futuros clientes e atuais clientes enxergam esse mercado. Na época existia um mercado simplesmente de monitoramento de preços. A gente tinha que entrar com algo que fizesse diferença. Então nós criamos uma plataforma que monitora preços, mas que se posicionava como precificação inteligente, porque a gente fazia automação de preços. E a automação de preços era algo super novo. É um outro desafio que muitas startups enfrentam, que é a estimativa de retorno do investimento. Quando você cria uma ideia muito nova, muita gente deixa de calcular a curva da adesão àquela inovação. Então, se você cria uma empresa nova, algo super novo, que não existe no mercado, você acha que em 2 anos vai ter retorno? Pode imaginar 3, 4. Porque você vai precisar de 1 ano, 1 ano e meio, para convencer o mercado de que aquilo é seguro, de que aquilo faz sentido, de que aquilo dá resultado. Outros conceitos que eu gosto de usar no meu dia a dia, que me ajudam a colocar a empresa para frente e continuar inovando e estar sempre sendo reconhecido como líder no mercado, é regra de Pareto, 80-20. A gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente não consegue fazer tudo para ontem, a gente tem que saber priorizar. E saber priorizar é olhar para o mercado, é conversar com os clientes
entender o nível que o mercado está, entender a maturidade dos clientes e entender como é que você pode aplicar 20% do seu esforço para trazer 80% de resultado. Então, acho que são algumas dicas que eu deixo para vocês que me ajudaram muito, continuam me ajudando. Hoje eu estou na minha terceira empreitada, é a minha terceira empresa. Eu tenho duas ainda, né? Na verdade, eu vendi a primeira, foi um grande negócio. Quando a gente criou aquela empresa, a gente tinha a ideia, era uma empresa de e-mail marketing, a gente fazia envio de e-mail marketing, a gente tinha ideia de enviar no momento em que não existia demanda para e-mail marketing, era super novo, a gente imaginava enviar 2 milhões de e-mail por mês. Quando eu deixei a empresa, a gente tinha ultrapassado 2 bilhões de e-mails por mês. Era um volume muito grande, a gente não esperava. E hoje, na Precifica, a gente utiliza aquela receita de bolo que foi empregada lá na antiga empresa. E bola para frente, a gente vem trabalhando, adoro o que eu faço. Tem que ter paciência, tem que ter coragem. E deixo essa mensagem para vocês. Eu agradeço a atenção, obrigado.